Existe um visto na Coreia do Sul que te deixa morar aqui na Coreia do Sul durante um ano, podendo trabalhar, estudar, ou então só ficar um ano de turismo aqui, né? Infelizmente, esse visto só é para pessoas que estão entre a faixa etária de 18 a 34 anos. Se você tem mais que isso, ou menos que isso, eu vou fazer outros vídeos de outros vistos, mas hoje eu vou falar sobre o visto aqui, Working Holiday. E no vídeo de hoje, a minha ideia aqui é explicar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre esse visto, desde a parte de documentação, inscrição, enfim, e todo o processo, né, que você precisa passar por ele. Eu tenho alguns amigos que eu conheço aqui na Coreia do Sul pessoalmente, que eles moram aqui e eles estão com esse visto atualmente, e esse visto deixa eles ficarem aqui podendo trabalhar e tudo mais, tem limites, eu vou falar sobre eles já já, então vamos lá. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, né, eu vou começar a falar o que ele não é, porque é muito importante a gente definir isso daqui. Bom, primeira coisa, ele não é um visto de trabalho no exterior, não é igual o visto da série F, que é o visto que você literalmente é empregado por uma empresa estrangeira, e aí no caso, empresa coreana, né, e aí você pode trabalhar e ficar aqui, trabalhar 40 horas, etc, ganhar um salário full time, 40 horas semanais, e poder trabalhar aqui à vontade. Não é esse visto. Então ele não te garante emprego estável, porque diferente do visto de trabalho, você tem que estar empregado para receber ele, nesse caso não. O emprego não é estável, então é um emprego de meio período ali, que você vai trabalhar, né, enfim, 20 horas, 30 horas semanais. Então ele não é o objetivo principal desse visto, mas é uma coisa que ele tem de possibilidade, né, que você pode trabalhar, então é uma coisa boa. Ele também não é um programa do governo, apesar dele ter sido uma parceria entre o governo brasileiro e o governo coreano. Ele não vai te oferecer bolsa, ele não vai te dar colocação, não tem ranking, não tem, enfim, não tem nada dessas coisas, porque não tem um curso atrelado a ele, que nem eu falei, você vai vir para ficar um ano aqui na Coreia do Sul. E também, caso você queira, né, assim, eu sei que tem gente que tem dinheiro para poder fazer isso, se você não quiser nem trabalhar e nem fazer um curso coreano, se você quiser literalmente passar o ano inteiro viajando a Coreia inteira, né, que, bom, aí haja dinheiro, mas se tiver essa possibilidade, você pode pegar esse visto durante um ano e usar esse ano para, enfim, conhecer a Coreia de cabo a rabo, né, de todos os cantos, se você quiser. Eu recomendo, a Coreia tem muita coisa bonita para ver no país inteiro, não só nos dois pontos principais, que as pessoas, três, né, que é Busan, Seul, capital, e aí Jeju, né, que é a ilha lá embaixo. Então geralmente o pessoal fica atrelado a esses três pontos, mas a Coreia tem muito mais coisa para se ver. Então se você quiser passar o ano aqui só de rolê, também pode, é o ano sabático, se for o caso aí. Então o que que esse visto é, na verdade, né? Ele é um visto de turismo prolongado, uma parceria feita entre o governo coreano e o governo brasileiro, para que você possa ficar aqui um ano, e ele é legal porque ele te possibilita trabalhar para custear a sua viagem. Então, por exemplo, caso você não tenha o dinheiro, você pode vir para cá primeiro e aqui você encontra um emprego e tudo mais, trabalha, obviamente, assim, o trabalho vai te prender em Seul ou em outra cidade onde você estiver trabalhando, mas você ainda pode, no tempo livre, no fim de semana, nos feriados, você pegar para viajar ou então trabalhar, tipo, sei lá, 4 meses, junta o dinheiro e os outros 6 meses do ano você viaja, né, com esse dinheiro. Também é uma possibilidade que você pode estar fazendo aí. E para quem que é esse tipo de visto, né? Então, como eu disse, é importantíssimo que você esteja nessa faixa etária de 18 a 34 anos, infelizmente, é uma limitação do visto, então é para jovens, no caso. Essas vagas são limitadas, então são 300 vagas no ano, elas são lançadas em períodos, né, então, enfim, quando o período vocês conseguem ver lá no site da embaixada, que eu vou deixar todos os links aqui na descrição, para vocês estarem conferindo toda essa parte de regulamento, quais documentos tem que enviar para quem, para que e-mail, né, tudo isso vai estar aqui embaixo, para vocês poderem estar fazendo. E, infelizmente, ele só é uma vez na vida. Então, por exemplo, se eu quiser vir para cá, né, no Working Holiday Visa, eu consigo ficar um ano nele, depois eu estou obrigado a voltar para o Brasil, né? Claro, se eu não conseguir trocar para nenhum outro visto, nem etc, enfim, tem algumas coisas que eu vou mencionar no final desse vídeo. Mas se você não conseguir fazer nada, é um ano, você volta para o Brasil. Você não pode aplicar para ele de novo, porque você já fez ele, e é uma vez na vida. Então, por causa disso, é muito importante que você escolha a janela que você esteja mais apropriado para poder pegar esse ano aí, para poder realmente focar aqui na Coreia e tudo mais, né? Até porque você vai se mudar, né? Você vai morar aqui na Coreia. Então é importante que você se prepare tanto mentalmente quanto financeiramente para poder fazer esse tipo de decisão, né? E ele não possui renovação. Então, uma vez que acabou o período, você volta para o Brasil e é isso. E aí, se você quiser trocar de visto depois, enfim, vamos supor, gostou muito da Coreia, quer morar aqui, aí você vai ter que procurar outros vistos, que eu já até fiz vídeo nesse canal aqui, se vocês quiserem estar olhando, tá nessa playlist, inclusive, atrelada a esse vídeo. Então, de novo, né, você tem que ter entre 18 e 34 anos, você tem que ser brasileiro nato, então você não pode ter, por exemplo, dupla nacionalidade coreana, tá? Você pode ter dupla nacionalidade italiana, etc, isso não importa, você só não pode ter Brasil-Coreia, porque aí, se você tiver isso, bom, você consegue um visto muito melhor, não preciso falar nesse vídeo, mas vai ficar para um próximo aí. Se você for descendente coreano aí, que é a palavra correta, né, você acaba tendo a possibilidade de uma dupla nacionalidade, mas aí, enfim, não vem ao caso. Para quem é brasileiro, esse visto, você tem que ser nativo nesse caso. Se você já fez Working Holiday em outros países, porque cada país tem o seu programa de Working Holiday, então, por exemplo, Itália tem um, enfim, Canadá, Estados Unidos, todos eles têm um. Se você já fez um deles, não importa. Da Coreia uma vez, mas não quer dizer que se você já fez, você não pode fazer em outro país. Você pode fazer em todos os países do planeta Terra, se você quiser, né? E uma coisa muito importante você prestar atenção é que se você receber esse visto, você tem que viajar durante essa janela de um ano. Se você não for para lá, o visto expira, não renova e você não consegue refazer, porque, que nem eu falei, ele não tem renovação e ele é uma vez na sua vida. Então você recebeu esse visto, bom, de preferência, recebeu o visto, já marca a passagem, já vai.
porque aí você vai poder, a partir da data da sua entrada, ficar um ano dentro da Coreia do Sul. Agora, onde que você pede esse visto? Bom, infelizmente, nesse ponto, para quem tá no Brasil aí é bem complicado, porque eu sou de Brasília, então eu não tive esse problema. A embaixada da Coreia tá em Brasília. Então, para quem é dos estados do Norte, Nordeste, até o Centro-Oeste, obviamente, né, você tem que ir para Brasília para poder fazer isso na embaixada. E, bom, né, obviamente você vai aplicar primeiro pelo e-mail, vai ver se eles vão te aceitar e tudo aí. A parte de documentação você vai ter que, infelizmente, ir lá presencialmente, que eu já vou falar mais daqui a pouquinho. Mas existe um consulado em São Paulo, que foi de onde eu tirei a maioria das informações do vídeo, que são os links que vão estar aqui embaixo. Então, se você é aí do Sudeste, barra, né, dali parte sul do país, bom, São Paulo fica aí com a opção mais próxima, né, digamos assim. Bom, o endereço tá aí, né, a Avenida Paulista, 37, oitavo andar, enfim, não vou entrar em mérito, vai estar tudo aqui embaixo. Vamos pular para a próxima coisa aqui. Ah, uma coisa importante sobre os consulados e a embaixada, os dois têm número de telefone para você ligar lá e perguntar a sua situação. Quando eu vim para a Coreia pela primeira vez, eu vim como intercambista, eu liguei lá para pedir algumas informações e tudo mais, eles falam português, então super tranquilo, não precisa se estressar com coreano nem com inglês, eles falam português, é super tranquilo. Então aqui é a parte chata, mas eu tenho que entrar nela porque é importantíssimo que vocês saibam dela. São 6 documentos. Bom, a primeira parte é um formulário que vai estar lá no site, que inclusive está no link da descrição. Você só precisa preencher ele com as informações, tudo que estiver lá pedindo você preenche. O segundo, e importante porque nem todo mundo tem isso, é um passaporte válido. Seu passaporte tem que estar válido para pelo menos um ano, né, ou mais, né, no caso porque você vai morar na Coreia do Sul. Ele vai ter que estar válido durante todo esse período. Então traga aí o original com você e uma cópia simples. Isso aí, padrão. O terceiro documento aí é um RG, um original, com a cópia autenticada em cartório. Infelizmente ainda precisa do cartório, você vai ter que ir lá no cartório, autenticar e tudo mais. Nada muito complicado, né? Para quem não foi no cartório aí, é só chegar lá e perguntar, quero autenticar essa cópia aqui, eles vão fazer o resto. O quarto, e não menos importante, uma foto 3x4, tire todas as fotos 3x4 que você puder no Brasil, porque a foto 3x4 aqui na Coreia eu acho caríssima, tipo assim, sei lá, R$ 40 por 5 fotos 3x4. Tire todas elas aí, inclusive aqui eles metem a edição na sua cara, eles colocam um monte de Photoshop na sua foto, então eu recomendo que você tire do Brasil. Importante, essa foto tem que ser dentro de 6 meses, então não pegue uma foto 3x4 que você tirou quando você era criança, não, que o pessoal vai recusar, então leve uma foto recente. É tranquilo, no Brasil tem vários lugares para tirar essa foto mais barato do que na Coreia. Quinto, é um comprovante de residência no Brasil. Isso é importante porque, como esse é Working Holiday, você não vai morar na Coreia para sempre. É um ano e depois você vai ser obrigado a voltar para o Brasil. Então eles querem, né, ter certeza que você tem algum vínculo aqui. Uma coisa importante também é que se você não mora sozinho, né, se você mora com seus pais, você leva a certidão de nascimento para provar que você mora com seus pais. Então, né, tenha certeza que você tem essa certidão de nascimento aí. E a sexta, e não menos importante, que é uma passagem de ida e volta. Então você já tem que ter comprado essa passagem. Então assim, você vai ficar um ano, então você vai comprar a sua data de ida e um ano depois a sua data de volta, né? Praticamente isso. Então já deixa tudo compradinho, bonitinho, os bilhetes, leva lá para a embaixada. Em alguns casos eles podem relevar essa parte do bilhete de volta, tá? Se você tiver só o bilhete de ida, mas eu recomendo que você tenha o período fechado certinho ali para que eles aprovem o serviço sem maiores problemas, né? Porque se você comprar só a ida, eles vão estranhar, mas eu tenho amigos que já compraram, né, só a ida e não compraram a volta, e, bom, estão aí, né? Eles conseguiram o visto, então tá tudo tranquilo. E como eu tava falando, né, já dessa parte da passagem de avião, essa é a parte que mais reprova a galera, porque, como eu falei, se você compra só a ida, eles vão achar estranho, então eles vão pedir um comprovante maior em dinheiro, que é o que vocês estão vendo aqui agora. Ó, então existem 2 cenários aqui. Se você só tem a passagem de ida, você tem que ter R$ 24 mil de comprovante de depósito bancário. Já vou falar mais sobre esse depósito, mas é isso. E se você tiver com a passagem de ida e volta, eles vão pedir menos, R$ 12 mil, que é basicamente assim, beleza, a gente confia mais que você vai voltar porque você comprou a passagem de volta, né? Se você não comprou a passagem de volta, obviamente, né, eles vão ficar mais confiados, por isso que eles pedem esse valor maior aí, de R$ 24 mil de comprovante financeiro, né? Sobre o comprovante especificamente, que é esse 7º documento que você precisa aí, eles não aceitam recibo bancário, então você vai ter que ir no banco e pedir uma coisa chamada de carta de comprovação de depósito bancário, alguma coisa nesse sentido, no Brasil, que eles vão, enfim, uma carta de idoneidade, acho que essa é a palavra em português, que eles vão escrever lá falando assim, tal pessoa tem tanto na conta e pode honrar seus compromissos financeiros com tanto, e aí botar o valor, né, que você tem na conta. E aí esse documento é o que eles querem lá. Limite de cartão de crédito não vale, né? Então, se você chegar lá e falar, tem um limite de 30 mil, eles, pô, legal. Mas eles não vão aceitar, né? Nesse 8º documento, muito comum no Brasil também, e é importantíssimo, né? A atestagem de antecedentes criminais, 90 dias. O nada consta, né? Basicamente, se você não cometeu nenhum crime, só para eles saberem que você não é criminoso, nem nada desse sentido, porque, enfim, né? Imigração, sabe como é que é, né? Outra coisa importante é se você morou mais de um ano no exterior, nos últimos 5 anos, você tem que levar um comprovante daquele país também. Então, o que acontece? Vamos supor, você tem um documento, vamos supor, você morou na Itália, né, chutar aqui, morou na Itália 2 anos.
E aí você tem todos os comprovantes, eu fiz intercâmbio, tava trabalhando, enfim. Isso é só para eles saberem que você é legal quando vai morar no outro país, né? Tipo assim, você não é o tipo de pessoa que fica num país ilegalmente, né? Então é por isso que eles pedem esse tipo de documento. Né? Mas se você não for esse tipo de pessoa, não se preocupe com isso. Leve só antecedentes criminais. O nono documento é um atestado de saúde de 180 dias, basicamente uma declaração do seu médico. Pega o seu médico de check-up geral, que você sempre vai, ou qualquer médico no geral, e aí pede para ele escrever lá, olha, tal pessoa tá bem, tomou as vacinas, né? Enfim, coisa básica aí, essa parte específica você pode perguntar pro médico, que é só apto para viajar, isso aí nada muito complexo, um médico qualquer pode fazer isso para você, uma consulta simples. O 10º documento é o seguro viagem, esse é chato, muito chato, que tem que ter uma cobertura mínima de 160 mil reais. Bom, aí qual empresa de seguro? Eu não tenho nenhuma para recomendar no Brasil especificamente, mas vocês podem estar procurando aí nos sites, enfim, existem várias que fazem esse tipo de coisa. E você tem que ter ela para os 12 meses completos, o período inteiro que você tiver na Coreia tem que estar assegurado. É um saco isso, mas como você vai vir para cá com o Working Holiday, você vai acabar estando à parte, entre aspas, da sociedade no quesito pagar o seguro obrigatório aqui da Coreia do Sul. Então, por causa disso, eles fazem isso para que você não fique sem seguro, enfim. Vamos supor, você teve um acidente, né? Deus me livre, mas você teve um acidente, foi parar no hospital, esse seguro vai acabar cobrindo todas as suas despesas e tudo mais, né? Então, escolha um bom seguro, cuidado com seguro picareta, tem muito no Brasil. Mas enfim, vamos continuar aqui. E o 11º e último documento que você precisa é o plano de atividade do Working Holiday. Ou seja, você vai descrever no papel, né, do que você vai fazer mês a mês, do primeiro ao último mês. Não precisa ser muito específico e nem muito profundo nisso, só por cima, tipo, mês 1 vou chegar, vou arrumar aluguel e vou procurar emprego. Né? Algo bem simples assim. Aí mês 2 eu vou estar trabalhando já, vou juntar tanto, vou ficar tanto tempo. Enfim, vou visitar tal lugar, vou visitar Jeju, né? Vamos supor, alguma coisa assim. Deixa tudo bem registrado. Se você vai vir para a Ásia e visitar outros países durante esse um ano, que eu recomendo inclusive, tipo Japão, China, enfim, Malásia, esses outros países, Vietnã, você pode incluir isso no plano do Working Holiday, porque, querendo ou não, que nem eu falei, o Working Holiday é um visto meio que de turista para longo prazo, né? Então é importantíssimo isso também. Bom, como é que faz para marcar a visita? Então aqui a gente volta para o século XIX, né? Não tem portal, não tem telefone, é só e-mail. Bom, a questão do telefone até tem para você tirar dúvidas e tudo mais, mas você não vai aplicar pelo telefone, você vai enviar por e-mail todos os documentos bonitinho, a aplicação, tudo que eu já falei, e, enfim, maiores detalhes tudo no link, mas é super tranquilo, tá, galera? É, tipo, coisa básica, tipo, no completo, o tipo de visto, o estado que você mora, enfim, celular. Eles vão pedir tudo da sua vida, tá? Já se preparei que imigração é chata nesse ponto. O atendimento pro Working Holiday é meio esquisito, é só de segundas e terças-feiras, pelo que eu tava olhando no site. Por quê? Eu não faço a menor ideia, mas acho que é o dia que tem aplicação, enfim. Talvez nos outros dias eles estão cuidando de outros vistos. E uma coisa importante é que na hora que você fizer o agendamento, eles vão confirmar dentro de 24 horas, e se você não confirmar, né, eles vão cancelar. Então é basicamente agendar para ir na embaixada, né? Praticamente isso que você vai estar fazendo, né? E aí, qualquer documento faltando e tudo mais, vai precisar de uma nova visita. Então, assim, para quem não mora em São Paulo e Brasília, toma muito cuidado aí pra você não precisar voltar na embaixada ou no consulado de novo, né? Então, organiza bem, coloca tudo no Drive, verifica e relê umas 20 vezes. Eu faço isso toda vez que eu vou renovar meu visto. Relê todos os documentos, vê tudo se tá tudo certinho e cuidado para não dar nada errado, porque senão, enfim. Que nem eu falei, são 300 vagas por ano, então a cota é limitada de vagas. Por enquanto, não tem tanta gente aplicando, porque não tem muita gente que sabe desse visto especificamente, mas corre lá para fazer de uma vez e é por ordem de chegada, então a cota não é garantida, cuidado para não perder essa vaga por besteira, né? Às vezes um documento ou outro pode acabar negando o seu visto. Então aqui é o fluxo completo, né, que eu montei do início até o fim. É você que faz, né, a parte presencial, você vai lá, envia por e-mail e tudo mais, ou então pelo correio, se você quiser fazer a moda antiga, envia todos esses documentos para eles, e aí eles vão te chamar na embaixada, você vai lá, enfim, faz aquela parte, entrega todos os documentos impressos, né? Então, esses documentos não são devolvidos para você, eu até hoje não recebi nada da embaixada de volta, mas aí também muitas das coisas era só cópia, não tem problema nenhum. Eles provavelmente vão reter seu passaporte, isso é muito importante, tá? Não se assuste na hora que ele falar assim, me dá seu passaporte, que ele vai ficar retido da embaixada, não se preocupe com isso, eles vão devolver depois, ao final do processo, quando você estiver ali, né, enfim, autorizado e tudo mais. Todo esse processo pode durar até 14 dias úteis, né? Então, assim, geralmente não dura tanto tempo assim. A minha experiência com a embaixada foi algo de tipo uma semana e meia. Então não foi 14 dias úteis, porque isso é quase um mês, né? Então foi bem tranquilo também. E aí depois disso você vai ter que voltar lá para pegar o passaporte, né? Eles vão deixar tudo certinho lá para você pegar o passaporte com o seu visto já colado nele. E aí você pode ir e viajar sem medo, porque você já vai estar tudo certinho, beleza? Lembrando, né, que nem eu disse, como tudo é feito na Embaixada Brasileira, você não precisa ficar traduzindo para coreano, tudo é feito em português ou em inglês, né, caso você tenha algum certificado, alguma coisa específica que eles acabam pedindo lá em inglês, mas no geral
pode mandar todos os documentos em português, já que você está aplicando no Brasil, né? Então não tem por que traduzir essas coisas. Beleza, e aí você pegou o seu visto e foi para a Coreia do Sul. Agora já estou na Coreia, e agora, né? Bom, você tem livre entrada e saída da Coreia, enfim, múltiplas entradas. Você pode sair da Coreia e ir para o Japão, sair da Coreia e ir para a China e voltar, e voltar, e voltar. Quantas vezes você quiser, né? Super tranquilo. Bom, se você vai realmente usar todo o período de um ano, né, que eu mencionei, você vai tirar aquela ARC, que é o documento de estrangeiro, Alien Registration Card, né, cartão de registro de estrangeiro, basicamente. E aí com ele você tem a identidade coreana aqui na Coreia, serve pra tudo, é como se fosse seu RG aqui na Coreia, então sem medo. Infelizmente, por enquanto, não dá pra trocar o H1, que é esse visto de Working Holiday, dentro da Coreia. Você vai ter que sair da Coreia, voltar para o Brasil para aplicar para um visto diferente, ou então você vai sair para o Japão, aplicar para o visto de turista e voltar. Você pode fazer isso também, caso seja, né, enfim, a sua vontade de ficar 1 ano e 90 dias, né, digamos assim, na Coreia do Sul. Mas se você quiser realmente morar, infelizmente você vai ter que trocar de visto. Tem o visto D10-2, que eu já mencionei. Vou deixar um card aqui linkado, porque é para quem quer empreender, que é o único visto que você realmente pode ir de turista para esse. Então, nesse caso do Working Holiday, você não pode, você tem que sair e voltar depois. E, infelizmente, para esse visto específico, você não pode levar sua mãe, seu pai, enfim, né? Gato, cachorro, papagaio, você não pode levar a galera. Você tem que, para que eles venham até você, eles vão ter que fazer o registro de turista, que eu já fiz vídeo no canal, mas é muito, muito tranquilo. É só aplicar lá e, enfim, você pode ficar 90 dias. Eles não podem ficar 1 ano com você, só você pode ficar 1 ano por causa da aprovação do visto, né? Enfim, é um pouco disso aí. Mas isso aí é tranquilo, né? Vocês só aplicam lá para turista e é isso. E aqui eu vou falar um pouquinho dos 7 erros que mais reprovam, que eu vi o pessoal comentando por aí sobre esse visto especificamente, quando eu fiz a minha pesquisa. A primeira dela é usar o limite do cartão de crédito como comprovante financeiro. Ele não funciona. Na época lá eu até tentei argumentar, né? Enfim, eles falaram que não e era isso. Outra coisa, levar um seguro viagem de 6 meses. Pode ser que eles não relevem, fala assim, ok, beleza. Mas assim, como você vai estar ficando 1 ano e é o Working Holiday Visa, eles vão pedir que você, né, enfim, fique com os 12 meses segurado. Recomendo que não estresse nisso e pegue logo 1 ano, vai ser mais caro provavelmente. Mas lembre-se, você pode trabalhar aqui na Coreia do Sul, então não se preocupe com a parte do dinheiro especificamente. O terceiro e mais importante é esquecer o RG ou então levar a CNH. Cuidado com isso, a CNH não é aceita. Você tem que levar o RG mesmo, tá, galera? Por algum motivo a embaixada não aceita a CNH como documento válido. Pelo menos foi o que eu encontrei. Eu nunca tive essa experiência de ter levado a CNH, até porque quando eu ia aplicar pro visto eu levava tudo, CNH, RG, certidão de nascimento, o que eles pedirem lá eu tinha, né? Até o que eles não pediam eu tinha também no meio, né? Recomendo que você faça o mesmo também. É melhor estar mais separado do que não estar. O quarto e não menos importante é a foto 3x4 que eu mencionei, né? Não leve uma foto muito antiga, 6 meses ali mais recente, tira uma foto na hora lá, se for necessário. É melhor não pecar pelo excesso do que pela falta, né? O quinto aqui, no caso, é o comprovante financeiro com mais de 30 dias, então tem que ser recente para você ir na embaixada ali. Quando você estiver prestes a ir para a embaixada, vai lá no banco e fala, olha, eu preciso de um comprovante financeiro dizendo aqui que eu tenho tanto na conta. Aí eles falam, ok, beleza. E aí é isso. Um outro erro não muito comum, porque obviamente nem todo mundo tem esse privilégio, é você entregar um atestado criminal do país que você já morou. Isso é uma coisa muito específica que eu vi uma galera falando, mas vale a pena mencionar, caso você já tenha morado fora. O atestado criminal é do Brasil, tá, galera? Tudo que você for fazer é do Brasil. Documentos, enfim, etc. Tem que ser tudo de lá. E aí, obviamente, o sétimo ponto é você chegar lá com o documento faltando. Cara, você chegou com o documento faltando, enfim, a galera vai recusar seu visto. Não tem o que fazer, tá? Recomendo que você leve tudo. E eu já tentei aplicar para visto com documento faltando, acredite, não funciona. Apliquei para um visto no México, deu errado, para poder passar de conexão na época que o México não tinha esse KATA, né, que é esse visto eletrônico aí, digamos assim, né? Enfim, não preciso me aprofundar muito nesse ponto. Então é isso, galera, bora pra Coreia? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E uma coisa muito importante sobre esse visto, né, agora eu vou falar coisas que vêm à minha mente sobre o Working Holiday. Você pode trabalhar 25 horas semanais, tá, galera? Pra quem tá perguntando quanto tempo eu posso trabalhar nesse Working Holiday por semana, são 25 horas semanais. E aí, que nem eu falei, com 25 horas semanais, galera, tipo assim, o salário aqui é tipo R$ 40 a hora, né? Aí você faz a conta aí. R$ 40 a hora, 25 horas semanais. Pera aí, vou fazer essa conta aqui rapidinho. Bom, beleza, eu fiz a conta aqui, dá exatamente 1.083.000 wons. Isso aí é aproximadamente uns R$ 4.000, galera. Então, assim, dá pra você se bancar legal aqui, trabalhando 25 horas semanais mais ou menos. Isso, é claro, se você ganhar um salário mínimo, né, dependendo da sua especialidade, etc., você pode até arrumar um trabalho de meio período na sua área e aí ganhar um pouquinho mais. Recomendo se você tiver alguma especialização, principalmente para quem já tem faculdade, essas coisas, né? Por exemplo, eu fiz engenharia elétrica, eu poderia arrumar um trabalho específico para engenharia, né? Um estágio, alguma coisa nesse sentido, e ganhar até muito mais do que isso que eu falei agora. Mas caso seja só, né, negócio básico,
R$ 4.000 é o que você pode esperar aí trabalhando 25 horas semanais. Então tem muita gente que faz o quê? Trabalha 6 meses ali e os outros 6 meses do ano passa viajando, né? A Ásia, enfim, faz o mochilão. Ou então só junta dinheiro mesmo durante os 12 meses e volta pro Brasil feliz com o bolso cheio de dinheiro, né? Mas é isso, galera. O que vocês acharam desse vídeo? Gostaram do Working Holiday? É um visto que particularmente recomendo muito para todo mundo que é jovem fazer. De novo, se você está fora dessa faixa etária, não se preocupe, que existem milhares de vistos aqui na Coreia, né? Para ser mais exato, acho que são 137 vistos. Então, eu já falei sobre alguns deles aqui, inclusive o que eu tô hoje aqui na Coreia é o visto de Startup Preparation Visa, D102. Se você quiser mais saber dele, clica aqui para estar podendo assistindo ele. Tamo junto, valeu!